Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Catarina Gama, aquela que não perde e ama o teu canal de verdade, Paulinho. Aprendi tudo isso com a minha amada mãe, Dona Ercília, que te ouve desde a época em que você chegou a São Paulo, no ido ano de 1983. Você chegou para a Rádio Capital, que ficava na Avenida 9 de Julho. E certa vez, a mamãe, que morava no Taboão da Serra, nós morávamos no Taboão da Serra, foi te visitar num dia das crianças, 12 de outubro. Teve até uma missa de Nossa Senhora Aparecida que foi celebrada na piscina da rádio. E nesse dia, eu fui lá, fui te conhecer, eu era uma menininha, Paulinho. Isso em 1983. Eu era uma garotinha e eu fui te conhecer naquela missa de Nossa Senhora Aparecida na Rádio Capital, lá na Avenida 9 de Julho. Nossa, quanto tempo, hein, Paulinho? Quanto tempo? São 40 anos passados. Só que hoje, com a sua permissão, eu quero voltar um pouco mais de 40 anos. Eu quero voltar a 52 anos, Paulinho. Foi quando eu nasci. Fato extraordinário e sobrenatural aconteceu nesse dia. Mas antes que eu conte absolutamente tudo do que aconteceu, eu preciso começar a minha história falando que a mamãe vivia e morava à época lá no interior do Pernambuco. Inclusive eu cheguei a nascer por lá. E foi lá que tudo se deu. Foi exatamente assim que aconteceu. Havia uma parteira muito estimada naquela região, chamada Dona Catarina. Dona Catarina já era de idade, sabe? Assim, ela já tinha mais de 80 anos. E ela era uma pessoa muito estimada, muito querida. E ela tinha uma característica, a senhora Dona Catarina. Ela tinha uma cabra de nome Miló. Engraçado de dizer, né? Uma cabra mansinha, que ela criou desde pequenininha. Então essa cabra Miló, a senhora Dona Catarina disse que criou dando mamadeira para ela na boca da cabra, sabe? E a cabra cresceu com ela, foi criada solta no meio da comunidade. Mas sempre que essa senhora, a parteira Dona Catarina, ia realizar seus serviços, ela se fazia acompanhar pela cabra. Saía puxando a cabra pelo cabresto e no lombo da cabra, do seu animal, ela levava a maioria das ervas que ela precisava para prestar socorro às parturientes que recorriam aos seus préstimos. Diz que era uma graça, a Dona Catarina e a sua cabra Miló. Dona Catarina era de longe a mais requisitada para atender as mulheres buchudas, conforme o pessoal falava, naquele interior do Pernambuco. Muito habilidosa. Dona Catarina, habilidosa demais na arte de aparar menino. Era assim que se falava. Na arte de aparar menino. Nunca ficava... E ela nunca ficava parada muito tempo, não, porque virava e mexia, ela era chamada, solicitada. E a cabra, a Miló, era mais que seu bichinho de estimação. Sabe o que a Miló fazia? E essa é a grande curiosidade de toda essa história. A Miló, a cabra, também era a salvação das crianças mais pobres, porque o leite da própria cabra, que quase nunca secava, olha, já tem sobrenatural nisso, hein? Observa bem, o leite da cabra Miló, que quase nunca secava, servia para matar a fome dos nascituros nos primeiros dias em que as mães, entre aspas, escondiam o leite materno. Tinha a mulher que era chamada assim, nossa, ela escondeu o leite. Não era uma coisa
por querer da mulher, era involuntário. Mas muita mulher tinha esse problema de esconder o leite. A criança ficava com muita fome. E quem era que socorria? A cabra Miló. Então a dona Catarina ia, aparava menino, aparava menina e ainda salvava com o leite da cabra Miló. De tanto dona Catarina andar de um lado para o outro com a velha cabra Miló, o animal já passou a conhecer as estradas todas da região. E, vez em quando, ela se soltava do cabresto e ficava perambulando pelas redondezas, mas ela sempre voltava a Miló para dormir onde a velhinha dona Catarina estivesse hospedada. Então, para evitar que a Miló se perdesse, e a Miló era fundamental, a dona Catarina teve uma ideia. Colocou um chocalho pendurado no pescoço da cabra Miló. E o som desse chocalho se tornou uma manifestação cultural daquele lugar. Ao longo do tempo, todo mundo acostumou com aquele barulho. Onde eu via aquilo, ó Miló, é dona Catarina, criança vai nascer. Ou então, é a Miló que se perdeu, vamos orientar a Miló. Quando se ouvia o barulho do chocalho, era a presença da Miló, mas sempre acompanhada de dona Catarina. Mas o tempo é implacável. Dona Catarina completou os seus 87 anos. E aí o seu físico não resistiu. Dona Catarina ficou muito doente, já não tinha mais forças para aparar os meninos e meninas. Missão cumprida. Dona Catarina, que havia trazido tantas e tantas vidas à luz, de repente fechou os olhos. Conhecendo a profunda escuridão da morte. Dona Catarina faleceu. Nossa, foi uma choradeira naquele sertão pernambucano. Quanta gente chorou e sofreu. E especialmente, sabe quem sofreu? A minha mãe. Pois é, exatamente. Ercília, minha mãe, sofreu demais porque o sonho da minha mãe era um dia se casar com aquele homem que ela amava, o Raimundo, ter filhos com Raimundo, e adivinha, ela queria que quem viesse a parar seu menino ou sua menina ou seus meninos e meninas fosse exatamente a dona Catarina, assim como ela nasceu com a dona Catarina. Só que agora não era mais possível, porque dona Catarina havia morrido. A morada da dona Catarina agora era no velho cemitério da comunidade. E as pessoas todas afirmavam sem nenhum medo de errar: ela está no céu com Deus. Com certeza, a dona Catarina, pelo que fora nessa vida, fora morar com os anjos. Mas a cabra Miló ficou por lá. A cabra, ela ia na casa de um, na casa de outro, e recebia o carinho de um, de outro. Ali a cabra Miló tinha o que comer, o que beber, e o chocalho sempre no pescoço. Nesse período, a minha mãe realizou o grande sonho da vida dela, o casamento com o Raimundo. Se casou com o Raimundo. Não demorou muito tempo, mamãe engravidou. Agora eu estava no ventre da senhora Ercília. Eu poderia nascer a qualquer momento. Essa afirmação era sempre feita depois que a mulher passava dos 7 meses de gravidez. Quer dizer, tudo podia acontecer, ainda mais com o primeiro filho, que podia demorar um pouquinho mais, que podia se adiantar. Então, de certa forma, as mulheres ficavam assim meio que preparadas para isso. Eu acho que eu vim antes do tempo um pouquinho. A mamãe, quando começou a sentir aquelas dores do parto, sabe? Ela disse que colocou assim a mão na altura do ventre
e que teria pensado na hora: oh meu Deus, oh dona Catarina, se a senhora tivesse aqui, era a senhora que eu ia chamar nessa hora. Que pena, dona Catarina, que só não esteja mais aqui. Mas o meu pai, o seu Raimundo, foi atrás de uma outra parteira. Ah, detalhe, a essas alturas, o próprio prefeito lá da cidade havia já colocado um médico à disposição das mulheres. No entanto, como eu me precipitei um pouquinho, o meu pai teve que recorrer a uma parteira de lá mesmo. Mas a coisa se complicou. Havia aquele nenê que praticamente escorregava para nascer e outros se complicavam. Não estavam bem encaixados, bem posicionados e alguns tinham um problema. O cordão umbilical ficava na volta do pescoço desse bebê e estes corriam um seríssimo risco até de morrerem na hora do nascimento. Foi exatamente o que aconteceu comigo. A parteira, trazida pelo meu pai, começou a se desesperar porque ela via que não ia dar conta de colocar aquela criança no caminho certo para o seu nascimento. E ela detectou que o cordão umbilical estava todo enrolado em seu pescoço. Então ela temia que o bebê pudesse morrer sufocado, morrer enforcada. Nessa hora, o desespero tomou conta de todos. A notícia chegou até a sala onde estava o meu pai. O meu pai, na hora, foi comunicado de que havia um médico. Havia um médico que o prefeito havia trazido. Mas esse médico ficava lá na cidade, nós estávamos no sítio. Então meu pai, desesperado, ele pegou a charrete, colocou na estrada para sair atrás desse médico para ver se conseguia salvar o neném. E não era só o neném, salvar também a vida de Ercília, a minha mãe, que estava vivendo aquele momento difícil no trabalho de parto. Meu pai se desesperou e saiu. Mas imaginem vocês, era com a charrete. Até que meu pai chegasse na cidade, será que ele ia encontrar esse médico? Será que ele chegaria a tempo de salvar a vida do neném e da minha mãe? A parteira desesperada. A minha mãe gemendo de dor. Às vezes desmaiava de tantas dores que sentia, aí recobrava de novo a consciência. Aquele desespero, um desespero que tomou conta da família, dos vizinhos, e as pessoas começavam a comentar. Ô Dona Zulmira, era o nome da mãe, da minha mãe, minha avó, portanto. É melhor a senhora colocar a vela acesa na mão dela. O que isso significava era dar a luz para quem estivesse prestes a morrer. Porque, infelizmente, era o que se previa acontecer na vida da minha mãe. Quando se colocava a vela na mão da pessoa, era exatamente preparando-a para que ela tivesse luz quando atravessasse o outro lado do mistério. Olha, Dona Zulmira, em casos assim, do jeito que ela está mal, passando mal, é melhor a senhora apanhar a vela agora e colocar na mão da Ercília, porque ela não vai resistir. A minha avó, desesperada, não queria fazer isso porque seria abrir mão da filha e daquele bebê que estava no ventre, que ninguém sabia ainda se era um menino ou uma menina. Mas diante do sofrimento de Ercília, a minha avó acabou sendo convencida pelas pessoas. Acendeu a vela e levou para que a minha mãe segurasse a vela numa despedida desta vida e um preparo para uma despedida desta vida e uma preparação para que ela tivesse luz durante a trajetória da sua passagem. Só que a minha mãe,
quando viu a minha avó se aproximando com aquela vela para colocá-la na sua mão, a minha mãe entendeu tudo. Ela sabia que era o fim. E foi nessa hora que a minha mãe pediu com toda a fé que possuía: "Ô, Dona Catarina, ô, Dona Catarina, esteja a senhora onde estiver, tenha misericórdia, Dona Catarina, venha me socorrer, Dona Catarina." Era a parteira, Dona Catarina. E minha mãe disse mais: "Peço uma autorização para Jesus e venha me socorrer, Dona Catarina." E diante do apelo feito pela minha mãe, a casa inteira emudeceu quando escutou o barulho do chocalho. Era a cabra Miló, a cabra de Dona Catarina, que vem se aproximando da casa da minha avó. As pessoas ficaram boquiabertas e estupefatas quando viram que a cabra seguiu exatamente o rumo da entrada da porta da casa. E ela parou exatamente ali, a cabra, na porta, como se tivesse trazido consigo alguém. E foi nesse exato instante que a parteira, escalada do dia, não sabe o que aconteceu. Ela só sabe que sentiu a presença de alguém ali. E a minha mãe não tem dúvida em afirmar que quem estava ali era ela, a parteira Dona Catarina, que agiu com todas as suas habilidades. O cordão umbilical foi desenrolado do pescoço do bebê, o bebê foi encaminhado para vir à luz, e foi aí que eu nasci. Foi tão comovente e emocionante o meu nascimento, que era a choradeira da minha avó Zulmira, da parteira que estava ali no momento e da minha própria mãe. Só que esse choro chegou à sala, onde estavam as pessoas torcendo por um bom desfecho de tudo. E o mais impressionante, a cabra Miló, a cabra de Dona Catarina, começou a berrar de uma maneira que parecia festejar alguma coisa. Minha mãe estava salva e o bebê salvo também. Sem contar que a minha mãe, entre aspas, havia escondido o leite. E como a cabra Miló estava ali, as pessoas não tiveram dúvida. Fizeram exatamente como fazia a Dona Catarina. Tiraram um pouco do leite da cabra. A minha avó sabiamente misturou com um pouco de água, porque ele era forte. E foi aquela a minha primeira alimentação nessa vida de meu Deus. Meu pai, coitado, que de nada sabia, porque nós não tínhamos essa tecnologia de comunicação que tem hoje. Se houvesse um telefone celular, nada disso existia naquela época. Ele foi até a cidade e se desesperou porque não encontrou o médico. O médico estava no outro atendimento, ele voltou com a charrete, acreditando que o pior tivesse acontecido. Mas encontrou a casa em festa, porque o bebê havia nascido. Era uma menina. Na verdade, eu havia nascido e até alimentado eu estava pelo leite da cabra Miló, que se fazia presente ali. Ainda estava ali. E ninguém tinha dúvida em afirmar que algo extraordinário e sobrenatural havia acontecido. Dona Catarina veio realizar o meu parto, porque quando a minha mãe clamou por ela, pedindo a autorização de Jesus para que ela pudesse vir ao seu socorro, se ouviu o chocalho da cabra Miló. E a presença da cabra Miló significava dizer a presença da parteira Dona Catarina. Como uma homenagem, a minha mãe deu a mim o nome da parteira. Eu também sou Catarina. Sem contar que, como forma de agradecimento, missas foram rezadas em sufrágio à alma da Dona Catarina.
Quando eu completei 3 aninhos, minha mãe e meu pai deixaram aquela cidade do interior do Pernambuco e vieram aqui para São Paulo. Vieram morar no famoso Taboão da Serra. E 9 anos depois, aí em 1983, quando eu contava 12 anos de idade, foi que eu fui te conhecer, Paulinho, no ambiente da Rádio Capital. Essa é a minha história de vida e de tantas sobrenaturalidades. Sou muito grata a Deus por tudo que aconteceu na minha vida e especialmente grata à presença da alma, do espírito de Dona Catarina e da sua cabra Miló. Eu já tinha por volta de uns 5 aninhos e me lembro da minha mãe chorando tanto quando aqui em São Paulo ela soube que a cabra Miló havia morrido. Para ela, mamãe, era como se tivesse morrido uma pessoa, um parente, porque a mamãe entendia tudo o que aquela cabra representou naquela tarde, na vida dela e na minha, que estava apenas começando. Quando eu ouço um chocalho, minha mente se remete a tudo isso que eu nunca na minha vida irei esquecer.